Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso programa Marcos Saraiva News. Como eu havia prometido no nosso último programa, hoje eu vou conversar com um grande economista, uma pessoa profissional da área, para nós falarmos um pouco do que está acontecendo em termos de economia no Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. Eu vou conversar hoje com o Adriano Silva Aquino. O Adriano é empresário de tecnologia, de telecomunicações, de inovação e principalmente de soluções financeiras. Adriano, seja bem-vindo ao programa Marcos Saraiva News. É um prazer recebê-lo nos nossos estúdios, aqui no nosso programa. E vamos bater um papo, né, sobre economia, já que você é um homem graduado em ciências da computação e pela Universidade Mackenzie, além de ter pós-graduação em Business e Comércio Internacional. E outra pós-graduação que você fez no MIT, Master Tecnologia. E eu quero conversar contigo, você que tem 38 anos de carreira desenvolvida nas áreas de informática, de economia, uma pessoa que trabalha com programas da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, enfim, de várias outras empresas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios e o microfone é seu, fique à vontade para se apresentar aos nossos telespectadores. E é um prazer, mais uma vez. Obrigado, Marcos. O prazer é todo meu. A gente já teve o prazer de estar junto aí alguns dias atrás, num evento aqui em Fortaleza. E muito gratificante poder estar aqui com você hoje, contar um pouquinho, né, para todos os seus seguidores, né, o que a gente está fazendo, principalmente na região Nordeste, com o setor de microcréditos, microfinanças, e como a gente tem ajudado essa operação já há quase 9 para 10 anos, a gente bastante focado em microcrédito. É um momento, acho, bastante oportuno, a gente vem conversando muito sobre isso, né, nos bastidores. É um momento bastante oportuno pela situação que o mundo vive, né, não diria só o Brasil, mas o mundo pós-pandemia, né, ele é diferente, ele é totalmente diferente. Ele é mais pobre em alguns setores, né, ele é mais carente em alguns setores. A gente costuma soltar aquele ditado, e acho que cada vez mais é mais verdadeiro, né, que nessas crises, seja nas guerras, seja na questão da pandemia, mas o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, assim, todas essas políticas e esses programas de incentivo ao microempreendedor hoje são fundamentais, principalmente para os países como o Brasil, os países aí em desenvolvimento, então incluo toda a América do Sul, mas a gente, especificamente falando de Brasil e região Nordeste, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para você tudo que a gente tem feito para diminuir esse gap, né, entre a classe alta e a classe mais baixa. Eu queria que você me contasse um pouco da tua experiência profissional no setor financeiro, principalmente no que diz respeito a bancos que você trabalhou e trabalha, né? E o que você tem desenvolvido de coisas novas, principalmente aqui no nosso estado, aqui no Ceará e no Nordeste, de um modo geral, porque eu sei que você está abrindo uma filial em Manaus. Isso aí. Mais uma filial. Perfeito. E antes da gente falar de Manaus, eu vou falar, obviamente, do nosso estado, né? Exato. Eu acho que é uma situação bem interessante, eu gosto de trazer, e aqui eu vou misturar um pouquinho o mundo pessoal e o mundo profissional, né? Eu, em 2014, Marcos, nós começamos uma grande operação de microcrédito, uma Caixa Econômica em Brasília. Foi um convite que eu recebi para um desafio, né, para a gente trazer a informatização para um processo que já existia na Caixa Econômica. Um projeto chamava-se Caixa Crescer, muito interessante. E em 2014 a gente começa essa operação. Em 2015 eu fico viúvo. E é uma turbulência, claro, né, da minha vida. Sem dúvida. E no mesmo momento, naquele mesmo momento, em 2015, a gente, com a expertise que eu trazia de Brasília, com a operação da Caixa já funcionando, né, há 1 para 2 anos, nós fomos convidados a participar das licitações do Banco Nordeste para fazer a operação do Crédito Amigo e do Agro Amigo,
que, para quem não conhece, né, essa operação do Banco Nordeste, acho que vale a gente aqui ressaltar, e eu ressalto muito, né? Se não é a maior, é a segunda maior operação de microcrédito do mundo, talvez perdendo para uma operação da Índia, né? Que tem mais de 1 bilhão de pessoas, então acho que temos que preservar isso. Hoje a gente tem o Crédito Amigo já fazendo essa operação há mais de 20, 25 anos, se eu não estou enganado. O Agro Amigo também, indo para 19, 20 anos de operação. Adriano, qual a diferença das duas? Do Perfeito. Agro Amigo e do Crédito Amigo? Qual a diferença? Muito boa pergunta, Marco. O Crédito Amigo ele é focado no microcrédito urbano. Então, nas principais cidades, né, nas regiões, mesmo nas cidades pequenas e médias, né, sempre focado no trabalhador ali da cidade. Isso em todo o Nordeste? Em todo o Nordeste, na verdade mais, na verdade é na região da Sudene. O Banco Nordeste ele atua na região da Sudene, para esclarecendo aí para todos os teus ouvintes também, né, teus seguidores, são os 9 estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. O que é bem interessante, porque a gente tem clientes, projeto que eu acompanho, por exemplo, no norte de Minas, que muita gente não entende, né? Pô, mas ele não é do Nordeste, é porque ele faz parte da área da Sudene, então a gente tem, nesse contexto, 11 estados sendo atendidos. E o Agro Amigo, como a gente colocou, ele é totalmente focado para o Grande Sertão, para o interior realmente dessas regiões muito longínquas, de pouquíssimo, difícil acesso, né? Não só acesso para nós, para as pessoas, para o empreendedor, mas para o dinheiro chegar, né? Ele não vai ter ali, muitas vezes, o banco, ele não vai ter agência, nem do Banco do Nordeste, talvez, se tiver, às vezes tem uma da Caixa e do Banco do Brasil, mas aí, de repente, ele não tem o crédito. Então, você tem o papel dos agentes de crédito se deslocando 100, 150, 200, 300 quilômetros em um só dia, para, às vezes, visitar uma pessoa ali do agro e levar até ele essa opção, essa oportunidade do crédito do agronegócio. E aí, outro ponto importante, só para a gente finalizar essa parte, é que o ticket médio do agro ele é bem maior do que o do urbano. Então, você tem essa característica que eu acho bem importante. O volume de negócios é menor, claro, do que o urbano, mas o ticket médio dele é maior. O exemplo, às vezes, que eu dou, né? Você tem no urbano aqui a pessoa tomando crédito para comprar matéria-prima para costurar, para comprar o seu ingrediente ali da tua barraquinha de venda, da venda de algum item ali na praia, por exemplo. E o agro, ele está ali comprando, né, precisando do crédito para comprar semente, para comprar um animal, uma segunda vaca, uma terceira vaca, um porco, um ave, uma área para plantar. Então, assim, o requisito é maior e por isso o crédito também é maior. As condições são bem diferentes. Mas as necessidades para isso, ou seja, aquilo que o banco pede não é aquela coisa de você tem que vender tudo para dar em garantia daquilo que você vai pedir? Exatamente, essa é a grande diferença, né? Porque, desculpa, em algumas instituições financeiras, você vai pedir um empréstimo para comprar uma casa. Você tem que vender a casa para dar em garantia para poder comprar a casa. Verdade. Então, eu queria saber se as dificuldades existentes para que as pessoas possam ter acesso ao Crédito Amigo e ao Agro, né, são tão exageradas ou se é fácil dela ir ao Banco do Nordeste e chegar lá e dizer assim, olha, eu quero pedir, eu sou um micro, né, empreendedor rural e quero fazer uma negociação para compra de gado, para compra de sementes, enfim. Eu queria muito interessante, Marcos. E é importante a gente poder falar sobre isso, né? Até porque os nossos telespectadores, eu tenho certeza que essa mesma dúvida que você tenho, muitos deles, né, têm essa dúvida e verdade. Muitas das vezes eles não acessam, né, o banco, não vão buscar isso porque eles não têm, eles acham exatamente... É o receio, né, de achar que não é para ele aquele dinheiro, que exatamente. É difícil de tomar. Você tá corretíssimo. Eu vou dar alguns números que eu acho que é importante, né, para a gente traduzir um pouco do que é esse cenário e a importância desses projetos. Hoje a gente tem no Brasil, alguns últimos números que eu tenho lido, de 50% a 51% da população brasileira hoje na classe D e E,
E desse público, a gente está falando de mais de 110, 115 milhões de pessoas, né, de acordo com o nosso censo, e praticamente metade deles, a gente vai falar de 55 a 60 milhões, número talvez atualizado, isso pós-pandemia que só cresceu, de empreendedores. Então, assim, metade dessa população, que por muitas vezes aí, acho que todo mundo aqui acompanhou, perdeu seu emprego na pandemia, ou ele teve, né, uma redução de rotina de trabalho, ou de volume de horas trabalhadas, ou um modelo até de negócio, ele de repente era um CLT, hoje ele não é, ele presta algum tipo de serviço como autônomo, ele tem buscado outras alternativas. Eu nem estou discutindo aqui, vamos deixar claro, nem estou discutindo aqui questão de modelo startup, a gente está falando de um outro público, né? Estou falando de um público, acabamos de dizer aqui, né, do DIE, que não tem acesso a crédito nenhum, está longe do modelo do que a gente está falando da startup, que está lá apresentando seu pitch, buscando investidores, né? Muitas Deixa eu vezes, só fazer um parênteses claro. aqui, eu quero que você me ajude a completar. Nós estamos vivendo aí esse momento terrível do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o governo abriu uma série de linhas de crédito. Entretanto, o que eu venho acompanhando é que as dificuldades colocadas para que essas pessoas tenham acesso a essas linhas de crédito que foram abertas vão para ser eles, meio proibitivas. É muito grande. Exato. Eu estava lendo hoje mesmo que anteontem, teve filas na Caixa Econômica para se inscreverem nos programas, que estava demorando 6 horas, de gente que chegou 2 horas da manhã e 9 horas da manhã ainda não tinha sido atendido. Então, como é que eu vejo? Não adianta você, governo, lançar N linhas de crédito com dificuldade para as pessoas e ter uma série de dificuldades que faz com que as pessoas elas vão, porque você vê... E não vão tomar o crédito no final, né? E acabam se desgastando, ficando muito chateadas da vida, porque o governo chama, o governo oferece, a pessoa tem a boa vontade de ir, a pessoa precisa daquilo, e chega na hora, as dificuldades colocadas em atendimento, em solicitação de documentação são tão grandes que as pessoas acabam desistindo. Verdade. E aí eu te pergunto, como é que fica? Então, e aí eu vou te dar uma referência que eu tive até esses dias pensando um pouco e como a vida é engraçada. O mundo, ele dá muitas voltas, né? Acabei de falar para você que o programa de microcrédito, né, o PNMPO, que é o Plano Nacional de Microcrédito Orientado, Produtivo Orientado, ele é de 2005. A gente vai completar os nossos 20 anos que eu comentei, já de crédito, Agro Amigo, né? E grande parte, quer dizer, não só o Banco Nordeste só atua aqui, a gente falou, mas todos os outros projetos que a gente tem em trabalho, o próprio Santander Prospera, que é um outro grande projeto que a gente atua, quase que 90% da operação é toda no Nordeste. E o que é interessante aqui, que eu te coloco, Marcos, o povo nordestino ele já vem, ao longo dos anos, sempre sofreu com esses desastres, né? Climáticos. Estou falando da seca, não estou falando da chuva, é o contrário. Mas é um povo que já foi vindo preparado para essa dificuldade. É um povo que tem mais dificuldade ou menos oferta de emprego, tem menos oferta e talvez menos investidores olhando do que o sul, o sudeste do Brasil. E aí acontece isso no sul. E o que a gente acabou de descobrir aqui que não estavam preparados. E aí você não tem hoje mecanismos, pelo menos por enquanto, a gente está vendo muito poucos, você citou bem. Cadê esse mesmo plano? Cadê o Banco do Nordeste lá para o Banco do Sul? A gente não tem essa operação. Então, não existe uma interatividade entre as duas entidades. Não, e aí vamos comentar um pouquinho. Hoje, grande parte dos projetos de microfinança e microcrédito do Brasil estão, para nossa sorte, na região Nordeste e região Norte. Você comentou bem logo no começo, estou indo para Manaus, a gente já tem uma outra grande operação que não para de crescer, que é com a Amazon Credit, através do dinheiro vindo, né, e da receita do investimento vindo do Banco da Amazônia. Nós temos lá o Banpará desenvolvendo e tentando desenvolver também os seus projetos de microcrédito. E aí a gente olha para o Sul, você vai ver alguns projetos importantes em Santa Catarina. Eu não conheço muitos na região do Rio Grande do Sul, infelizmente.
Mas nada se compara ao que a gente está falando aqui do região Nordeste. Então, aí eu acho que é uma prova de como muitos estados do região do Brasil não estavam preparados para essa situação. Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar na questão do tempo, você vai ver como a PSA Tech, a nossa empresa, tem e vai trazer novidades, inclusive... Nós não falamos sobre isso. Exato. Nós vamos trazer novidades daqui a pouquinho, eu vou te comentar, sobre informações climáticas que eu estava conversando ontem com meu sócio, que vão mexer, e vão mexer no dia a dia das pessoas. Está aí o exemplo do Sul, tá? A gente estava comentando de manhã. Se eu sei e eu vou saber com meses e até anos de antecedência que a gente pode ter alguma catástrofe climática, o que nos cabe é orientar. Então, assim, olha, vai ter uma grande seca aqui, ou vou dar outro exemplo. Acabamos de falar aqui da região norte. Passou por uma seca... Só você tá... fazendo um parênteses, eu acho que isso que está acontecendo no Brasil, nós tivemos aí... um período de secura, de temperatura alta, louca. Verdade. Tivemos agora essas chuvas imensas no Rio Grande do Sul. Aí você vê a seca África, na Amazônia. A seca na Amazônia, você vê a África. Cadê a chuva da Amazônia? Foi para o sul. Batendo 53 graus. Exato. Amigo, ou seja, o que aquilo que se apregoava, que era nós termos problemas climáticos num futuro, esse futuro já chegou, já está ali. Degelo, né? Nas degelos, enfim, e várias outras coisas que acontecem. Verdade. Você vê que o próprio Estados Unidos, que vivia períodos de furacões, disso está vendo direto. Ou seja, verdade. Se nós, povo, seres humanos, e principalmente, aí eu chamo a atenção dos nossos governantes, se nós não tivermos preparados para o que vem pela frente, sem querer ser o que nós tratamos, mas eu vejo uma extinção da nossa existência, Verdade. Porque não tem como você ter 53 graus, como está tendo na África, não há povo que resista, a esses alagamentos que está tendo no Rio Grande do Sul. E o que é mais interessante, Marcos, né? E esse é o nosso papel, vamos lembrar todos os teus ouvintes e teus seguidores e telespectadores, nós somos uma empresa de tecnologia, 17 anos de mercado. E eu, essa semana, em uma reunião com as equipes do Cred Amigo, do AgroAmigo, comentei com eles que a gente está trazendo para... nos próximos meses aí, uma solução, e aí posso até comentar aqui, que é uma solução com a IBM, chamada Weather, que é uma empresa que a IBM comprou no mundo, que traz essas previsões, não é para o que a gente já está tão preocupado com o clima, vamos lá no Climatempo, ver a semana, como é que vai ser a semana. Essas previsões são de meses, de anos à frente. E a gente sabe disso, né? Muita gente leu, eu li um pouquinho, fui ler bastante sobre o Sul, e eu vi algumas pessoas comentando que já há alguns anos já se previa essas chuvas no Rio Grande do Sul. Você tem que analisar toda a parte geológica, a parte ali da grande Porto Alegre, ela teve uma expansão para cima do Guaíba. Então, tudo isso como você vai trazendo, e mais a previsão climática, claro que a gente vai falar uma série de outras ações que poderiam ser tomadas. Se a gente fizesse as obras igual o Japão fez, a gente sabe a dificuldade. E a gente sabe as dificuldades, né, Marcos? A gente nem vai conseguir chegar, muitas vezes, a fazer obras parecidas ao que a gente vê lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, enfim. Mas essas informações climáticas a gente já tem, irmãos. A tecnologia está aí, os satélites estão aí, as informações estão aí, o histórico está aí. Há um tempo atrás eu fui ler sobre, quando eu vim para o Nordeste, né, 8 ou 9 anos atrás, eu fui ler e descobri isso. Aqui em 5 anos, né? E aí, se eu estiver errado, você me corriu, né? Mas de 5 anos a gente tem o pico no Nordeste de seca e depois aí vem o vale, aí voltam as chuvas. Então, é aquilo que eu te falei, só que o Nordeste já está vindo calejado há décadas, se preparando de alguma forma com a diversidade, com as dificuldades, com a falta do dinheiro. Mas, por outro lado, já convive. Mas, por outro lado, ele teve um apoio muito grande, graças a Deus,
de instituições como a Caixa, principalmente o Banco do Nordeste, hoje um olhar de um Banco Santander, que fala, eu sei dessa população, a gente está falando aqui de 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas que são atendidas por esses programas de microcrédito, a gente está falando de 15, 20 bilhões ano que são colocados nesse microcrédito, mas vamos lembrar, região Nordeste. Nós estamos aqui, estamos falando do nosso Nordeste, e aí as outras áreas, as outras regiões no Brasil parece que estão começando a acordar. E aí a gente conta muito, e é uma torcida, né, pelo menos da minha parte, Marcos, que as instituições principais, as duas principais instituições financeiras do Brasil hoje, que são o Banco do Brasil e Caixa Econômica, retomem seus projetos de microcrédito, microfinanças. Tem sido um discurso muito forte do presidente Lula, a gente tem acompanhado isso. Então, não foi no primeiro ano, mas me parece que agora as coisas vão caminhar bem. Ambos já tiveram seus projetos específicos e hoje não tem mais. O Banco do Brasil tinha um projeto específico que chamava-se Movera, né, junto com o Bradesco, hoje não tem mais. A Caixa Econômica tinha a Caixa Crescer, hoje ela não tem mais essa operação, mas a gente sabe que os dois estão trabalhando bastante aí para lançar alguma coisa. Isso é importante não, de novo, para reforçar a nossa região Nordeste, mas principalmente para, acho que, dar essa oportunidade para as outras regiões. Eu acho que é um pouquinho isso. Agora, Adriano, eu queria saber de você, especificamente, o que nós temos, o que a sua empresa, os seus parceiros comerciais têm em vista ou estão fazendo especificamente sobre um estado chamado Ceará. Excelente, outra ótima pergunta. E aí tem a ver com, aí de novo, como eu falei, o elo do pessoal com o profissional. Né? Quando eu venho para cá 8, 9 anos atrás, eu pego claramente um estado em transformação. Eu posso falar isso, né? De 8 para 9 anos para cá, o Ceará cresceu demais. Eu conto para todo mundo, quando você mora em Fortaleza, e eu falo, eu moro na capital do Nordeste hoje. É o melhor estado, sem dúvida, do Nordeste. Fortaleza é uma das maiores economias do país hoje, para quem não sabe, basta pesquisar os últimos indicadores, né? A gente tem cidades em potencial no estado do Ceará, mas Fortaleza, especificamente falando, Marcos, praticamente 1/3 das operações, acho que 1/3 ou 1/4 das operações que a gente falou de microcrédito hoje, elas passam por Fortaleza, elas nascem aqui. Sim. Então, assim, o povo de Fortaleza é com certeza, o que está mais acostumado com essas operações hoje, para buscar essas operações de microfinanças. E o que é legal, uma coisa que a gente não comentou, mano. Pergunta. Claro. Todo esse trabalho ele é desenvolvido para a pessoa jurídica ou envolve a pessoa física? Pessoa física. Pessoa física. Ela busca esses projetos, falando um pouco de novo, né, da lei, da PNMPO, que ela é de 2005, ela busca os empreendedores, isso é importante colocar, os empreendedores que vão numa faixa aí de até 360 mil, o MEI, né, e a microempresa, até 360 mil anual de faturamento, então eles se enquadram. Você tinha perguntado naquela hora, comentando, é uma facilidade muito grande do crédito, porque eu não tenho uma análise como um banco tradicional em relação ao que a pessoa, de repente, tem passivo, o que ela tem de débito com outras instituições, ou realmente com uma loja. Muitas dessas pessoas são não bancarizadas, tirando talvez aquela conta da Caixa, a Caixa tem, na época da pandemia, que ela teve que fazer para receber seus benefícios. Ela não tem outro banco, não tem um banco até então. Então, assim, passa a ser talvez a primeira opção financeira para essas pessoas. Então, assim, o crédito é fácil. Você tem um período normalmente curto desse crédito. Ou seja, ele vai de acho que 3 a 6 meses até 12, 18 meses no máximo. Pode ou não ter uma pequena carência. Agora, o que é mais importante? 2 coisas que eu vou colocar que são importantes. Ele pode tomar crédito em mais de uma instituição. Tem alguns limites, a lei trata isso, né? Quais são os valores máximos que ele pode tomar junto de 2, 3, 4 instituições, por exemplo, que ofereçam. E tem outra coisa que eu acho que é um grande sucesso dessas operações, que muitas delas elas fazem o crédito solidário, contrato solidário. Em instituições como Caixa e Banco do Brasil, ou tem bancos privados? Não, ela pode ser feita por bancos privados, bancos públicos, operadores de crédito, fomentos, né, empresas de fomento de desenvolvimento, OCIPs, que são alguns até do que a gente trabalha, cooperativas de crédito.
esses scores, né, e algumas regras podem ser definidas não só do crédito, mas das garantias, eventualmente, que um desses bancos possa pedir, eles podem definir, mas confesso, são bem mais tranquilas e mais simples do que qualquer processo tradicional. Você pode mudar, às vezes, eu te falo, dependendo ali do score da pessoa, o valor do crédito pode ser um pouquinho maior ou um pouco menor, mas ele não vai limitar, né, não vai zerar o crédito. E onde o nosso telespectador, ele tem acesso, aonde ele pode ir buscar esses créditos. Então, como eu te falei, hoje a gente tem algumas operações bastante grandes, né? Como eu já citei, o Crédito Amigo para o urbano e o Agro Amigo no rural dentro do Banco Nordeste. A gente atua com o Banco Santander também, como operação chamada Santander Prospera, que também está muito focada na região Nordeste. Eles atuam hoje, Marcos, com seus correspondentes bancários, com seus agentes de crédito, né, que atuam como correspondentes bancários em cada localidade. Eles estão em praticamente todas as cidades aí do Nordeste, então qualquer dificuldade, acho que o próprio site dessas instituições ele vai comentar onde tem, ou a pessoa vai entrar em contato para tentar ter um contato com um agente de crédito. Ele faz uma visita presencial, e aí é o que a gente entra a PSA. Eles usam alta tecnologia, hoje todos eles têm tablets com conectividade, com todas as aplicações ali. Em poucos minutos você faz a leitura dos documentos da pessoa, a definição do crédito, a abertura da conta, a entrevista ali com o interessado, e muito rapidamente esse dinheiro cai naquela conta e ele já começa a operar. E o que é legal do microcrédito produtivo orientado, como o próprio nome diz, ele tem esse acompanhamento do agente de crédito, que é para saber o que ele está fazendo com esse dinheiro, como ele vai aplicar, como que ele tira o melhor proveito dessa operação, e para que ele consiga não só ter o sucesso nessa primeira e dali para frente seja um grande apoiador, né? Um constante. Eu confesso para você que eu já vi casos brilhantes nesse Brasil afora, de pessoas que começaram com um pequeno negócio, e hoje eu vou lembrar de um caso aqui, que eu lembro de uma comunidade, e a pessoa tinha um bar numa comunidade, e quando a gente foi 3, 4 anos visitar, o pessoal falou: Adriano, hoje vai ter mais de 40 estabelecimentos na mesma comunidade. E ele começou, vou abrir na frente um restaurante de quilo, aí minha esposa toca aqui, eu toco o bar. E ali foi indo, né? Agora eu vou pegar um dinheirinho aqui para fazer a pintura no meu bar, vou transformar e vou aumentar o bar. E aí começou a transacionar, volume muito maior, né, de receita. Sim. Já ele deixa de ser um cliente do microcrédito, isso é importante colocar, e passa a ser um cliente lá, por exemplo, de uma agência do Banco do Nordeste, de uma agência de um Santander, ou seja, ele vai crescer, e é isso que a gente quer, que o dinheiro circule, comece circulando ali na micro-região, acho que é o grande segredo, né? E que cresça as oportunidades para todos. Perguntas. Você falou muito do Banco do Nordeste, falou do Santander. Cadê a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são duas instituições eminentemente privatizadas, né? E que você não escuta falar nestes tipos de trabalhos, nestes tipos de créditos liberados para a população de um modo geral, não só a população física, mas principalmente a população empresarial. Verdade. Aí eu acho que vale muito essa nossa puxada de orelha, se a gente puder dizer assim, Marcos. Eu assino embaixo do que você está me perguntando. Eu vou muito para Brasília, convivo bastante, morei 6 meses ano passado em Brasília, até para tratar desses projetos que a gente está muito relacionado. E como eu te falei, aí a gente tem uma questão política muito forte, né, na mudança de governo, de presidência, da mudança do cenário, na saída do Bolsonaro, da entrada do Lula. Isso se perdeu um pouco. Então a gente tem hoje as duas instituições fazendo quase nada de microcrédito. Eu não vou, né, ser louco dizer que não estão fazendo nada, porque se uma pessoa procurar hoje uma agência da Caixa do Banco do Brasil, provavelmente vão ser orientados a algum produto, mas é totalmente diferente do que a gente falou aqui. Vou te dar um exemplo. A gente está falando, hoje a gente atua com mais de 12 mil agentes correspondentes, agentes ou correspondentes bancários. A gente atende Brasil, Colômbia e Peru. Então, 12 mil pessoas que estão na rua, trabalhando para as instituições que a gente comentou aqui, levando esse crédito. Você não tem nada disso acontecendo na Caixa do Banco do Brasil, que podem atender o Brasil inteiro. Sim. Então, não uma região específica. Eis a minha pergunta. Pois é, e aí eu te pergunto, né, o que é mais interessante.
A Caixa Econômica, ela é a gestora do Banco do Nordeste. Sim. Então, a gente aprendeu a fazer isso na Caixa, faz no Banco do Nordeste, e ele tem uma operação fantástica e a própria Caixa não está fazendo. Então, como eu te falei, a gente espera muito essas duas instituições, com todas as mudanças que aconteceram agora, todo mundo acompanhou, né? A mudança da presidência da Caixa, 14 vice-presidências, não é fácil, né? Então, até todas essas pessoas tomaram posse há pouquíssimas semanas, né? Até onde eu tenho acompanhado, mas a gente espera que isso seja um assunto muito urgente e um assunto que seja tratado com muita urgência no Planalto, porque realmente passou da hora. Então, eu só queria saber se existe, dentro do teu conhecimento, alguma viabilidade futura para que estes bancos privados, ou seja, Caixa Econômica e Banco do Brasil, passem a atuar no sentido de incentivar, né, o empreendedor e a pessoa física no sentido de liberar créditos, mas não essa liberação como é feita, onde eu citei no início da nossa conversa, que ele te exige, se você vai comprar a camisa, não, me dá a camisa como garantia para eu te liberar o dinheiro, senão não tem. É verdade. Então, eu queria saber, do teu conhecimento e da tua expertise, o que é que você vê nisso aí? É importante ser colocado. Algumas mudanças aconteceram já na lei de 2005, Marcos, que tem viabilizado isso. Acho que só falta um pouquinho mais de vontade aí desses bancos públicos e privados para colocar isso em prática. Então, em 2018, a gente já traz a informatização, a digitalização e a informatização nesses processos de tomada de crédito, que era uma coisa que até então não era bem vista, né? Imagina a gente usando inteligência artificial para definir se eu dou o crédito ou não dou o crédito. Isso, desde 2018, já é permitido e até orientado, né? Que se use muita tecnologia. Sim. Em 2020, até com a questão da pandemia, tira-se a obrigatoriedade da questão de ser feito só de forma presencial, quer dizer, porque os agentes ali não podiam nem estar trabalhando em campo. Então, a gente também já tem essa possibilidade desses processos serem feitos de forma remota, né? E aí vale lembrar que a lei aí do microcrédito produtivo orientado, o Marco, ele traz um capítulo, um item que é extremamente importante, que é a possibilidade dos bancos públicos e privados poderem utilizar 2% de forma compulsória, 2% de todo o crédito, de todo o saldo médio que eles têm de depósitos mensais para projetos de microcrédito. Ou seja, o dinheiro está lá nos bancos, o dinheiro está ali. Sim. É que você tem dificuldade de colocar no crédito, no microcrédito, porque ele não tem um projeto. Ou seja, como é que eu vou pôr, como é que eu faço? Eu não tenho os orientadores de crédito, eu não tenho os agentes, eu não tenho uma parceria com um correspondente bancário que possa fazer, mas eu tenho 2% do meu saldo médio das contas que eu tenho que usar para microcrédito. Então, olha que absurdo que a gente tem. Para ter uma ideia, a gente comenta assim, nos bastidores, o Brasil hoje tem uma demanda de 200 bilhões ano para projetos de microcrédito. A gente está fazendo 10% a 15%. Te cortando de propósito, eu estava lendo um dia desse uma matéria que me deixou até um pouco... Otimista ou pessimista? Não, me deixou surpreso, porque eu estava lendo nessa matéria que existem centenas, milhares de pequenos e micros empresários que têm dinheiro, que querem investir esse dinheiro, que querem fazer expansão nos seus negócios, mas não sabem como, não sabem a maneira como agir com aquele dinheiro que ele tem guardado, que poderia servir para ampliação do seu negócio, que serviria para abrir uma filial, ele não tem projetos. E os bancos não os atendem porque não têm os projetos. E eles não sabem fazer os projetos que os bancos exigem. Você não acha que está faltando algo nessa história? Tá, e eu vou te complementar teu raciocínio. E é um trabalho que eu tenho feito também nos últimos anos. Vamos para as grandes cooperativas. Cresceram absurdamente no Brasil. Sim, sem dúvida nenhuma. Né, sem citar nomes, mas para mim 2 delas são gigantes hoje. Viraram bancos. Sim. E eu converso muito com eles, né? A gente tem conversado para tentar trazer essa oferta também do microcrédito, principalmente de novo para a região Nordeste, onde a gente está, para o nosso estado do Ceará. E
E o que é mais incrível? Ele tem o dinheiro e ele tem com esse dinheiro por médio e grande fazendeiro. E eu falei, e o pequeno? Você nasce para atender os pequenos, você vem dessa demanda dos pequenos e você não consegue trazer o dinheiro para esse pequeno empreendedor, esse cara que está lá né, mais precisando no ar. Mas por quê? Não é que ele não tem o dinheiro, ele não tem o processo. E é o que a gente traz. A gente traz a tecnologia, a conectividade no campo, porque eu preciso da conectividade para fazer esse processo online no meio do nada, né? A gente traz o sistema e, se precisar, a gente traz o correspondente bancário, que é outra coisa que a gente vem atuando mais agora. Você não quer ter o agente de crédito, o funcionário, então vamos desenvolver esses correspondentes bancários, que é mais incrível, né, o Marcos? Que essas pessoas podem ser formadas e devem ser formadas nas comunidades. Sim. Basta a gente treiná-los. Você está em uma comunidade, você está naquele sertão, você quer ser um agente de crédito, levar dinheiro para as pessoas que estão à sua volta, lembra? Até para os seus familiares, amigos, a gente vai gerar emprego. A dificuldade é essa, é fazer o processo. Falando em dificuldade, você não acha? Aí entra o eu-achismo. Eu, particularmente, acho que as entidades, quer sejam públicas e quer sejam não só públicas, mas de um modo geral, aí entra tudo, privadas e vai por aí afora. Eu acho que, de certa forma, elas colocam muitas dificuldades para que o pequeno e médio, né, e até mesmo o grande empresário, eles colocam muita dificuldade, muita burocracia, porque se você está precisando, você não vai bater na porta de um banco, não vai procurar um agente financeiro se você não está precisando. É verdade. Você vai procurá-lo se você realmente está precisando. Aí você está precisando, bate na porta do banco, bate na porta da cooperativa, bate na porta de qualquer... são as dificuldades mais loucas do mundo. E as garantias, né? E as garantias. Falar, se eu estou precisando, como é que eu vou ter todas essas garantias que o banco exige, né? Aí vem aquela... Quando você vai ver, são 3 páginas de documentação que é exigida. O cara olha aquilo tudo, ele já não tem tanta escolaridade suficiente para desmembrar tudo aquilo que é necessário. E aí ele fica... Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar o Adriano, que é um cara que pode comprar 2 cabeças de boi, vou gerar um dinheirinho lá e vou resolver a minha necessidade. E aí a gente volta naquele velho cenário que a gente não quer, né? Aí o cara vai pegar o dinheiro com a agiota, uma taxa de totalmente exorbitante, com uma pressão pagamento. Vale lembrar aqui, vamos ler outro ponto que eu gosto demais, né, nos projetos hoje de microfinanças, para todos entenderem. Você tem uma baixíssima taxa de inadimplência. Por quê? Quando muitas vezes a gente usa, eu comentei logo, acho que no começo, a questão do crédito solidário, né, do contrato solidário. Então você tem mais de uma pessoa, de 3, 4, 5, até 10, assinando o mesmo contrato. E quando eu não pago, eu prejudico o meu amigo Marcos, que mora do meu lado, lá no meu bairro, na minha comunidade. Se eu não prejudico o Marcos, eu prejudico a minha irmã, minha mãe, meu tio, né, que estão no mesmo contrato. Então, assim, existe uma preocupação enorme das pessoas delas estarem adimplentes com seus contratos, microfinanças. Isso me chama muita atenção. Eu já trabalhei com várias pessoas no meu dia a dia, mesmo na minha casa, funcionários nossos, né, de que não deixam de pagar a sua prestação. É verdade. Porque ela sabe que é aquele banco, né, que é o único que é o parceiro dela no dia a dia. E ela não pode, além de se prejudicar e para não tomar novos créditos, ela não pode prejudicar os que estão ao seu entorno. Nós estamos falando aqui de uma taxa de imprensa por volta de 2%. Quando eu comento com as pessoas, eu falo assim, vai para um não vou citar números, mas todos podem pesquisar, vai pesquisar a taxa de inadimplência nos contratos normais de bancos públicos ou privados das classes C, B, A e A+. Você deve conhecer vários que dizem assim, eu não vou pagar, eu deixei de pagar isso aqui vai caducar. E quanto mais dinheiro, mais fácil ele não pagar. É público e notório que a classe C, D, a inadimplência deles é muito pequena, e a classe A e a classe B
prejudica as outras classes. Exatamente. Então, o que é mais fácil? Eu emprestar dinheiro, eu financiar, eu incentivar o pequeno e médio, né, empresário, do que incentivar o grande, aquele que eu sei que vai ter muita dificuldade de receber. Exatamente. E às vezes não precisa, né? Até isso. Toma, às vezes, um crédito que ele nem precisa. Vamos dizer assim, aí a gente está discutindo, nós vamos entrar numa outra discussão, né? Taxação das super riquezas, né? Não é o nosso mérito aqui, mas dá um outro bom discurso, né? Mas dá um bom programa. Você vai ver muitas obras e muitos projetos em que o tomador do crédito ele nem precisava daquele recurso. Então a gente não tem esse dinheiro, às vezes, para essa população de 55 milhões de pequenos empreendedores, e tem esse dinheiro para o cara que nem precisa, o rico, que talvez não tenha nessa questão da adimplência, como a gente imagina. Mas faz parte do cenário, né? Eu vou te perguntar mais uma vez, porque eu acho extremamente importante, e o nosso telespectador ele está lá, com certeza, querendo saber. E para a nossa Fortaleza, para o nosso Ceará, o que é que vem de bom? Vem muita novidade. Coisas boas e concretas e viáveis por aí. Vem muita novidade. A gente teve várias reuniões essa semana, Marcos traz falando exatamente disso, né? A gente vai trazer, né, a partir dos próximos meses, acho que com certeza esse ano ainda, algumas novidades, né, de tecnologia, né? Vamos lembrar que a minha empresa é uma empresa de tecnologia, inovação. Então a gente está conversando já duas coisas que me chamaram muita atenção. Eu comentei já com vocês. Uma, essa questão climática. Nós vamos trazer nos próximos meses com a IBM uma solução aí fantástica, que é o Weather, que é um módulo que faz a previsão de tempo. Então a gente imagina em cada um dos nossos agentes de crédito, onde estiverem, se eu puder contar um pouquinho o que vai acontecer na cidade onde ele está, no bairro ou na zona que ele atua de cobertura, se a gente tem algum risco climático, seja seca, seja a questão das chuvas. Eu li a respeito. Né? E eu dei o exemplo até para semana passada. Imagina lá em Manaus, que a gente vai agora, vou estar indo agora no próximo final de semana, com toda essa seca. Você imagina a pessoa ali, o pescador que vive daquilo, ele não tem peixe, o rio secou. Como é que ele vai ficar durante 2, 3 meses até que essa coisa volte ao normal? O próprio sul. Então, se eu te contasse isso para ele antes, talvez ele buscasse uma alternativa. Diz, olha, aqui eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou ajudar minha esposa que costura, eu vou fazer uma oferta de venda de outro tipo de produto, né? Vou produzir outra coisa e eu vou ficar 3, 4, 5 meses que eu não vou poder pescar, não vai ter peixe, não vai ter água, né? Então, isso vem, a gente começa a testar tudo aqui no Ceará. A gente está trazendo novos equipamentos, né, que são as ferramentas que os agentes de crédito utilizam. Por quê? Esse processo que me perguntou bastante aqui, hoje da liberação do crédito, do contrato, ele é feito em poucos minutos. Então, a gente está trazendo cada vez mais soluções e ferramentas, softwares e tecnologia, para que isso seja cada vez mais rápido. É papel zero, burocracia muito pouca, a gente não tem emissão de papel, falando de sustentabilidade, nada de papel, o processo é todo digital, como eu comentei, até a abertura depois da conta, a liberação do dinheiro. A gente tem feito, estamos trazendo algumas ferramentas para melhorar a gestão das equipes que estão em campo. Quer dizer, ele faz 5 visitas no dia, mas se eu tivesse uma geolocalização melhor, a gestão dessas visitas, ele pode começar a fazer 8, porque muitas vezes ele erra, né? Ele não sabe o melhor trajeto que ele vai fazer. Tudo isso visando a melhorar essa operação, principalmente no nosso Ceará e principalmente em Fortaleza, que, como eu te comentei, hoje tem uma operação de quase 1/3 aí de tudo que é feito na operação do crédito, do urbano e do rural, passa pelo nosso Ceará e principalmente pela nossa Fortaleza. Nós comentamos, nós comentamos sobre diversos assuntos. Gente, desculpa pela minha voz, mas é com esse tempo, chove, não chove, fica, não fica, a voz de locutor às vezes paga o pato. Nós comentamos sobre diversos assuntos e nós não falamos do principal, que é aonde encontrar, como encontrar e quais as empresas do Adriano em Fortaleza. Perfeito. Essa parte é mais fácil, pessoal. www.psatech, com H no final.com.br, é o nosso portal. PSA Tech Solutions, estamos no Instagram, mas ali você
vai fazer um link, né? Do site a gente já faz um link, LinkedIn, a gente pode estar ali à disposição para ajudar, né, todo tipo de empresa. A gente tem clientes, gosto sempre de lembrar, de pequenos, médios e grandes empresas do setor público e privado. Tem algum lugar? Fisicamente, estamos aqui na Dom Luiz Braga, Avenida Dom Luiz, na Aldeota. Podemos marcar a reunião assim que todos quiserem, tiverem interesse. Já atua no segmento, como eu comentei, de mobilidade corporativa, é um dos grandes vieses, com questão dos tablets, totens de autoatendimento. Temos muita coisa na gestão de equipes, né, que é rastreamento, eu comentei um pouquinho com o Marcos aqui até em off, já atua muito no segmento de viaturas, ambulâncias, polícia militar, gestão mesmo de todos os recursos públicos, né, para melhorar não só a redução de custos, mas a melhorar a logística e o controle Sim. de gastos e posicionamento dessas equipes. A gente trabalhou bastante já há alguns anos com projetos de polícia militar, Detran. Estamos à disposição para até, claro, para outros projetos dentro do nosso estado do Ceará, do nosso Nordeste, no Brasil, e hoje atuando na Colômbia e no Peru. Muito bom. Eu queria que você repetisse o endereço, claro, para que fique bem claro para você aonde pode encontrar o Adriano, aonde pode ter acesso e maiores informações de todos esses projetos que ele falou, principalmente aqueles que você acha que vai ser o ideal para aquilo que você precisa para a sua empresa, para o seu negócio. Ok, com prazer. Né? www.psatech, com H no final.com.br, Instagram, PSA Tech Solutions, e LinkedIn e PSA Tech, acho que é o principal para vocês nos encontrarem. Vou estar à disposição para a gente marcar algum bate-papo. Endereço? Avenida Dom Luiz, 176. Pronto. Nós temos agora os dados principais para quem quer te procurar e ter mais informações sobre esses assuntos. Adriano, eu fico muito grato, Adriano Silva Aquino, pelas suas informações. O papo está tão gostoso que dá vontade de continuar mais. Pois mas não nós vamos ficar em off. Não é nada, já tem quase 1 hora de programa. E eu queria colocar os nossos microfones à sua inteira disposição para você fazer os seus comentários finais, mas antes tem uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse a nível geral. Você é um homem de mercado, tem várias experiências em diversas áreas, comércio internacional, computação, enfim, diversas experiências, e eu queria saber qual a sua visão final, que você me dissesse, de como é que você está vendo a economia brasileira hoje. Perfeito. Vamos começar com essa parte e depois eu faço o meu agradecimento final. Acho que a gente passa por um momento delicado de transição de governos, né? É uma pena, mais uma vez, a gente tinha conversado um pouquinho antes, é muito difícil você ser empresário no Brasil e continuar sendo empresário no Brasil. Não vou nem bater muito, porque a gente já cansou nessa questão do alto índice e grau tributário que as empresas pagam, mas eu acho que o pior realmente é esse efeito, essa dificuldade nas transições políticas. Eu acho que a gente não está num bom momento, talvez diferente de muita gente possa pensar ou ver. Então, o cenário é muito delicado. Acho que a gente começa a ver de novo, né, um alto grau de endividamento de algumas instituições, de alguns órgãos, né? E a gente vê o receio do empresário de fora colocar o dinheiro no Brasil, e a gente tem milhares de oportunidades de projetos, mas a questão política ela ainda atrapalha muito. Então, a gente vê o governo ainda com dificuldades, né, para dialogar em Brasília, principalmente em Brasília. Vê dificuldades, né, regionais, né, com os governantes aí dos municípios e governos ainda batendo cabeça em questões básicas que a gente está discutindo. Eu comento muito com o pessoal que vem do Sul, do Sul e Sudeste, principalmente do Sudeste de São Paulo, ainda a carência na questão da infraestrutura. A gente ainda tem muitos projetos a serem feitos de infraestrutura. Então, assim, eu acho que a gente passa por um momento conturbado.
fico sempre na torcida de que as coisas melhorem. E a gente vai fazendo nosso papel como empresário, que é ser muito guerreiro, né, Marcos? É verdade. Tem que ser muito guerreiro. Isso, e acho que é bom colocar para todos. Isso é um problema hoje no Brasil, mas eu diria que é um problema na América do Sul, porque, como eu comentei, a gente está no Peru e na Colômbia, e a situação não é nem um pingo diferente do que está aqui. Não vou discutir de Venezuela, sim, claro, de Argentina, está todo mundo acompanhando a Argentina, passa por uma possível transição. Vamos ver os resultados, mas todos os países da América do Sul têm uma situação muito grave hoje que precisa ser revertida. Acho que esse é nosso recado. Não está bom e a gente está aqui como empresário para tentar fazer o melhor para melhorar. Mas, enfim, otimistas, como sempre. E obrigado, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui contigo hoje. Um prazer te conhecer, um prazer estar podendo contar um pouquinho do que a gente está fazendo por Fortaleza, pelo estado do Ceará, pela região Nordeste. E vamos fazer muito mais, tenho certeza. Obrigado pela oportunidade. Adriano, quem agradece sou eu. Fico muito grato por você ter aceito o nosso convite para estar aqui no nosso programa hoje. E estamos sempre à sua disposição para levar aos nossos internautas tudo aquilo que você tiver de novo. Tem alguma coisa nova que você queira mostrar, queira levar, queira divulgar, né, para o povo de um modo geral, estamos aqui à sua disposição. E a você, meu prezado e querido telespectador, é um grande prazer estar com vocês de novo e até o próximo programa, onde, com toda certeza, traremos mais uma pessoa de grande vulto na nossa sociedade para conversarmos sobre ou política ou economia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.